Galerinha, eu recebi esse comentário aqui de um inscrito do canal. Léo fala dos FIIs de infraestrutura tributariamente parecem que fazem muito sentido. E eu já venho há um tempo falando pra vocês que eu vou gravar um vídeo sobre FII Infra, né? E hoje eu vou trazer pra vocês aqui um fundo que parece que é FII Infra, que você acha que é FII Infra, que tem a carinha e o DNA de FII Infra, mas no fundo, no final do dia, quando fecha o leilão, ele continua sendo um fundo imobiliário, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o Snell. E eu vou te explicar, cara, porque tem muita coisa para explicar. Olha só o resumo que eu fiz sobre o Snell para que você consiga entender todo o modelo de negócio do Snell. Ele é meio diferenciado, por isso que precisa de tanta explicação. E nesse vídeo você vai ver que a gente vai fazer uma gravação aqui e eu vou sair daqui, eu vou te ensinar isso aqui na prática, meu parceiro. Vai ficar top demais esse vídeo. Então a primeira coisa que a gente tem que ver são os indicadores do Snell, né? É um fundo aí que fez um desdobramento recente aí, desdobrou para 15 vezes. Então hoje ele tá com a cotação de 9,15, tem um dividendo yield aí de 12,28, tem um PVP de 1,28, cara, um ágio de 28, a gente vai falar sobre esse PVP aqui no decorrer do vídeo, tem uma liquidez média diária aí de mais de 500 mil, então tá tudo tranquilo, e valorizou nos últimos 12 meses 50%, ele fez o IPO lá, fez a abertura com, depois do desdobramento, né, esse aqui já é a cota ajustada, a R$ 5,94, é mais ou menos R$100 ali na época quando fez o IPO, né, e aí ele valorizou para até R$135 antes do desdobramento ali, então hoje tá 9,15 por conta do desdobramento. Se a gente desce um pouquinho, olha só quanto é a cota patrimonial. Me deixa aqui nos comentários, inclusive, se você já viu algum fundo imobiliário que tem um PVP tão alargado desse jeito. Já viu em algum momento da sua vida? Lá desde 2008, 2014, já viu algum fundo imobiliário que tem um PVP tão alargado assim? De 1,28, 28% de ágio sobre a sua cota patrimonial. Você vê aqui que a cota patrimonial, que é o quanto ela realmente vale, seria de 7,12 e o valor da cota é de 9,15 hoje. Então para você que tem Snell, fica até o final desse vídeo, você vai entender de uma vez por todas isso aqui, se vale a pena ou não vale a pena. E para você que tá fora do Snell ainda, assim como eu, não tenho Snell, a gente vai fazer essa avaliação aqui de maneira imparcial, para que você consiga realmente entender se faz sentido ou não faz sentido. Uma coisa eu tenho que falar com vocês, né, que pode ser até meio tendencioso. Eu gosto muito de empresa de energia. Vocês sabem, já falo muito da Taesa, falo muito das outras empresas de energia que estão em oportunidade. Falo para vocês que eu faço mineração de criptomoedas e que eu tenho placas solares, então eu realmente gosto muito do setor de energia. E o Snell, ele promete justamente isso, uma democratização para o investimento de energias limpas, tanto que o Snell se chama, né, Suno Energias Limpas. Então a gente vai fazer uma análise aqui do relatório gerencial, vou te explicar o modelo de negócio, os riscos que você tem quando você vai investir num fundo desse tipo, vou te passar qual é a estratégia do gestor para realmente entregar uma rentabilidade absurda. No próprio site do fundo ali, ele promete uma taxa média de rendimento de 20% ao ano. O que vai acontecer com esse fundo daqui 20, 30, 40 anos? Vamos ver o que vai acontecer. E vou te dar minha opinião sincera no final, beleza? Então entrando aqui no próprio site da Suno, na página do Snell, você consegue entender aqui sobre o Snell. Olha, eu vou ler junto com vocês para ver se você consegue entender. E eu sei que vai ficar meio difícil você entender e por isso que eu separei um lugar, mais ou menos uns 2 km daqui para terminar esse vídeo. Você vai ver que vai ficar legal demais, cara. Vai ficar legal demais. Olha só, o Snell é um fundo imobiliário da Suno Asset. Uai, Léo, fundo de energias limpas, ele é imobiliário? Como assim? Não é um FII Infra? Não, ele é um fundo imobiliário mesmo, é um FII, não é um FII Infra não, tá? Então ele é um FII. Aí ele falou assim, ó, que investe em energias limpas e renováveis, sendo uma maneira inovadora e democrática para o investidor ter acesso a uma tese que é extremamente lucrativa e gera impacto positivo na sociedade. É o primeiro fundo imobiliário disponível ao mercado em geral que investe em tese de energia limpa e foi feito uma parceria com uma consultoria especializada em infraestrutura e energia, o Centro Brasileiro de Infraestrutura, que é CBI. Então perceba, tá parecendo que é de infra, você concorda? Inclusive tem consultoria especializada com infraestrutura e ele tem aqui um investimento em energias limpas, então é construção de energia limpa ali, né? Antigamente apenas investidores com cerca de 1 milhão para alocar poderiam fazer parte desse tipo de investimento que projeta uma rentabilidade de 20% ao ano conforme o estudo de viabilidade deles, tá? Agora você também pode investir em energia limpa. O Snell 11 participará da fase de desenvolvimento dos projetos de energia desde seu início e assim que estiverem prontos operacionais, esses projetos gerarão receitas ao fundo pela venda de energia
energia elétrica aos consumidores. Opa. Como assim? O fundo imobiliário, ele não pode vender energia elétrica, né? Ele não pode. Quem que vende? Quem que gera e vende? Empresa geradora de energia. A Auren faz isso, a Engie faz isso, a Eletrobras faz isso, a CEMIG faz um pouco disso. Essas empresas ali, elas vendem energia elétrica e por isso elas são empresas. O fundo imobiliário não pode vender energia elétrica, né? Não pode vender energia elétrica. Então vamos entender isso aqui, porque o mais difícil de você entender no Snell é justamente o modelo de negócio dele. Uma vez que você entendeu o modelo de negócio dele, você consegue entender se faz sentido para você ou não. E aqui ele continua com: o fundo possui prazo indeterminado e além dessa tese de renda com a venda de energia, também conta com a possibilidade de ganho de capital com a venda dos projetos prontos que possuem um valor agregado bastante superior aos investimentos do desenvolvimento. Então a gente vai baixar aqui um pouquinho a página e vamos dar uma olhada aqui no último relatório gerencial. Por que que as pessoas gostam tanto do Snell? Por que que estão gostando tanto do Snell, né? Inclusive, perceba o quanto ele pagava desde seu primeiro dia. 1,5 de rendimento, 1,2, 1,24. A gente, inclusive, tem uma sensação muito ruim quando a gente vê os rendimentos desse jeito, né? Os últimos fundos imobiliários que tem rendimentos parecidos com esse aí não deu muito bom, né? Só que você precisa entender o modelo de negócio dos fundos imobiliários que deram ruim, o modelo de negócio do Snell, para ver se bate, né? Ah, se o Snell for ter um modelo de negócio ruim, como outros fundos, como por exemplo a HCTR, como o VSLH, como o Tord, pô, eu não compraria um fundo que parece com esses outros fundos aí que derretendo 90% do valor patrimonial do cotista, né? Então, você que tá no Snell, você tem que ficar esperto para ver se o seu valor patrimonial vai ser dissolvido também. E você que quer entrar, você tem que ver se você não tá pagando caro, se você tá, inclusive, talvez com a possibilidade de pagar barato, é uma oportunidade. Então, primeiro, vamos entender o modelo de negócio dos FII Infras, e aí a gente entende o modelo de negócio da Snell. Eu vou precisar aqui do meu quadro preto para te explicar isso. Sempre quando o quadro preto é utilizado na aula, né, você tem que prestar bastante atenção. Então, você que tá em duas telas, para aí, você que não tá prestando atenção, escuta aqui agora. Vou te explicar aqui de maneira mais simples o que é um FII Infra pra gente passar pro modelo de negócio do Snell, tá? O que é um FII Infra, tá? Não confunda FII Infra com fundo imobiliário, não é a mesma coisa. A casca é totalmente diferente. Então é um fundo de investimento em infraestrutura. Infraestrutura é o que, Léo? A construção de rodovias, construções de aeroportos, construções de saneamento, construções de energias. Uai, Léo, tá parecendo muito que esse Snell aí é FII Infra, não tá? Concordo? Parecendo demais que é FII Infra. E aí, o que os FII Infras fazem? A maior parte dos FII Infras, presta atenção, a maior parte, não tô generalizando, mas para ficar mais fácil você entender, tá? A maior parte dos FII Infras, eles fazem o quê? Eles emprestam o dinheiro que tá no seu caixa, assim como todas as outras explicações que eu te dei aqui de um fundo de investimento. Vou deixar o link do vídeo aqui, inclusive, para você entender o que é um fundo de investimento. E aí o gestor pega esse dinheiro do caixa e ele pode escolher no que ele vai investir, tá? Fundo de investimento, por enquanto. Quando ele investe na compra de prédio, o que é? É um fundo de investimento imobiliário de tijolo. Então, fundo de investimento imobiliário, um FI de tijolo. Quando o gestor pega esse dinheiro aqui e investe em dívidas, ou seja, ele entrega o seu dinheiro, empresta o seu dinheiro para que alguém construa o prédio é dele? Não, o prédio não é dele. O que é dele? É esse direito creditório aqui para construir o prédio, né? Então quem construiu o prédio tem que ficar pagando o fundo imobiliário. Só que, perceba, é prédio, então é imobiliário. Então ele é um fundo de investimento imobiliário, só que de papel. Se é um fundo de investimento ainda, tá? Fundo de investimento. Só que ele compra ações. O que é isso aqui? Isso aqui é um fundo de investimento em ações, um FIA. Se esse fundo de investimento, ele empresta, olha só, ele empresta dinheiro, o mesmo molde desse aqui, tá? Mesmo jeito que o fundo imobiliário de papel. Só que ele empresta dinheiro para ações, ele empresta dinheiro para empresas, ele empresta dinheiro através de debêntures. Neste caso aqui, o empréstimo de dinheiro é feito através de CRIs, Certificado de Recebível Imobiliário. Tem o parente do fundo de papel, que é o FIAGRO, o parente. Ele é um fundo de imobiliário? Não, ele é um FII, fundo de investimento do agronegócio, porque usa o que? CRA. E o FII Infra? Ele também empresta para empresas, só que através de debêntures, tá? Vou abreviar aqui, ó, debêntures. Então é um empréstimo para construção de infraestrutura, por isso que chama FII Infra, beleza? No caso de um FII Infra de energia limpa, que teoricamente até agora você está identificando o Snell como um FII Infra, né, de energia limpa. O que teoricamente ele deveria fazer? Qual que seria o modelo de negócio dele para ele ser classificado como um FII Infra de papel? Vou apagar isso aqui. Olha só, vamos lá. Ele deveria então fazer o seu IPO, assim como ele fez há um ano atrás. Aí ele captou o dinheiro e aí o gestor do fundo, que é o Rafael Menezes, ele pegaria esse dinheiro aqui e faria o quê? Emprestaria esse dinheiro, por exemplo, aqui, ó, uma dívida, ele criou uma dívida e ele emprestaria esse dinheiro através de uma debenture, para as nossas queridas empresas de energia elétrica, né? Por exemplo, emprestaria
pra Semig, emprestaria lá pra Endi, emprestaria, sei lá, pra Taesa, emprestaria pra qualquer tipo de empresa, inclusive empresas que você não conhece, que são pequenininhas ainda, né, que não estão listadas em bolsa, pode fazer esse tipo de empréstimo. Aí o que que isso aqui se classifica? Como que seria isso aqui? Isso aqui ele seria classificado como um FII infra de energia, E aí se essa energia aqui, ela é limpa, energia solar, energia eólica, biodiesel, biomassa, é energia limpa. E aí para você entender se é isso que o Snell faz, a gente precisa ir pro relatório gerencial. Bora pro relatório, cara, esse vídeo vai ficar completaço. Você vai aprender muita coisa aqui sobre, inclusive, investimento em energia limpa. Então se você ainda não deixou o like, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque esse canal aqui é o mais completo desse Brasilzão, do que um dia do planeta, né? Porque eu não conheço todos os canais do planeta, mas do Brasil eu já conheço quase todos. Eu te prometo que isso aqui vai ser o canal mais completo da sua vida. Você vai realmente sentar aqui com um papelzinho, com café. Eu não tô tomando café agora porque eu já tomei muito café, né? Mas a caneca já tá aqui. Você vai tomar café e assistir junto comigo aqui durante seus 20, 30 minutos, mas você vai aprender pra caramba, eu te prometo, honrar cada segundo do seu tempo, meu parceiro. Então honre cada segundo do meu também, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e bora aqui pra explicação. Então aqui no relatório gerencial a gente começa com as informações iniciais aqui do fundo, né? Tem uma taxa de administração de 0,12, tem uma taxa de gestão de 1,08, tem uma taxa de performance que é 20% sobre o que exceder o IPCA mais 7, então o IPCA mais 7, ele é realmente uma taxa alta, né? Se bater mais do que o IPCA mais 7, vamos supor que o IPCA mais 7 seria render 100. Se bater 150, rendeu mais do que o 100, que é o IPCA mais 7. Esses 50 reais aqui, que foi de rendimento acima do IPCA mais 7, 20% vai ser de taxa de performance. Então quanto que seria 20% de 50? 10. Então, na verdade, o resultado do fundo, pro fundo, seria 140, porque 10 ia ficar de taxa de performance ali pro gestor. Então vamos aqui pros principais pontos aqui, ó. Ele tá distribuindo 10 centavos por cota, você tá pagando aí então R$9, ele tá distribuindo 10, é realmente mais de 1% por mês, tá pagando 1,10% por mês praticamente, tem um saldo acumulado por cota de 4 centavos, tem um dividendo yield anualizado de 13,90, valor patrimonial a gente já tinha falado, fechamento de mercado 9,17, número de cotistas aí ó, 12 mil, tá com PVP de 1,28, 1,29, tem um patrimônio líquido de 134 milhões e um valor de mercado de 173 milhões, então perceba, com 40 milhões a mais o patrimônio líquido e o valor de mercado, você vai entender o porquê. Aqui tem alguns destaques, ó, o mês de agosto foi o primeiro de plena operação da usina fotovoltaica de Sanremo 1, registrando uma performance levemente acima das previsões definidas pelo percentil 75. Os gestores, inclusive, eles falam sobre o período de ramp-up. Lembra quando eu fiz pra você um vídeo sobre Klabin, que ele tinha acabado de soltar Puma 2, aí tinha um período de ramp-up, treinamento dos funcionários, até jogar a produção ali 100% do potencial? Mesma coisa acontece aqui, o ramp-up esperado aqui é de 3, 4 meses, então termina o projeto de energia fotovoltaica, demora uns 3, 4 meses ali, depois de tudo ligado, depois de tudo certo, 3, 4 meses para poder realmente bater ali o desempenho estabilizado daquela usina fotovoltaica, tá? Então aqui tá no percentil 75. Adicionalmente recebemos o primeiro fluxo de caixa decorrente da locação da Amontoada. Opa! Isso aqui é importante, hein? Vou sublinhar aqui para você, ó, decorrente da locação da Amontoada 2. Você não sabe ainda o que é a Amontoada 2, que eu tô partindo do princípio que você tá conhecendo o fundo aqui junto comigo. Eu também nunca tinha lido um relatório do Snell, não. Considerando o fato de estarmos no início do período do ramp-up, o fluxo recebido foi pequeno em relação ao total do mês. Sobre a usina fotovoltaica de Itabira, concluímos a assinatura do aditivo de contrato de locação. Opa, de novo contrato de locação? Será que tá locando o quê? Vamos lá. Mencionado nos relatórios anteriores, que nos permitiu receber a receita de locação acumulada do projeto. As obras dos projetos da segunda emissão seguem avançando com velocidade. No mês de agosto, alcançamos o avanço físico médio de aproximadamente 64%, com previsão, aproximadamente 64%, com previsão de conexões dos empreendimentos em dezembro de 2024, a maior parte das conexões, né? Aqui ele fala sobre o cenário macroeconômico, eu vou pular essa parte aqui, porque a gente já comentou muito nos últimos vídeos aí sobre o cenário macroeconômico, então a gente vai falar aqui do que nos tem interesse, que é realmente aqui o relatório do Snell, tá? Vamos lá, carta do gestor, ó. Prezado investidor, seguindo a linha da carta anterior, dividiremos isso aqui em pontos abordados em 3 principais tópicos, a fim de transparecer os últimos acontecimentos e atualizar os melhores. Então, atualizações de projetos, resultado caixa e performance do fundo. Atualizações dos projetos da primeira emissão. Esse fundo ele fez 2 emissões, uma lá em novembro, quando ele fez o IPO, né? Então a primeira emissão IPO, primeira emissão de cotas, e agora ele fez uma nova emissão de cotas recente, né? Então a primeira emissão de cota foi a R$100,
a segunda emissão de cotas foi a R$116, e aí agora a gente tem projetos da primeira emissão, projetos da segunda emissão. Então aqui, ó, as atualizações dos projetos da primeira emissão: Sanremo 1, Sanremo 2, Amontoada 2, Petrolina de 1 a 4 e Itabira. Isso aqui foi tudo da primeira emissão. E depois temos atualizações do projeto da segunda emissão: Usina Fotovoltaica São Bento, Melhor Mundo, Liberdade e só, né? Então perceba que quando você olha aqui nessas fotinhas, você já sabe o que é. Usinas fotovoltaicas realmente é um espaço, eles compram um espaço e constroem ali uma usina fotovoltaica, ou seja, coloca estaca para colocar ali as placas solares, e essas placas solares são ligadas à energia, né? Elas são ligadas às distribuidoras que estão ali na região. Por exemplo, eu tenho placas solares ali no telhado da casa de um amigo, porque eu moro no apartamento, não tinha como colocar, então eu coloquei ele no telhado da casa de um amigo meu. E aí, essas placas são ligadas dentro da distribuidora, que aqui a distribuidora é CPFL, e aí eu consigo utilizar esses créditos de energia. Basicamente, isso aqui que o Snell tá fazendo. Mas vamos lá que eu preciso explicar isso aqui melhor para vocês. Então vamos ler aqui as atualizações. Senta aí, se aconchega e dá estralada no pescoço, que a melhor parte desse vídeo ainda nem veio. Eu vou te explicar isso aqui, como que funciona o modelo de negócio dentro de uma usina fotovoltaica. Então presta atenção. Que ele fala aquela mesma atualização ali de cima, né? Que Sanremo teve a plena operação agora, em agosto. Sanremo 2, o avanço do período de ramp-up já está com 80% de funcionamento. O faturamento proveniente dessa usina fotovoltaica tem crescido progressivamente a cada mês. Importante ressaltar que além do ramp-up, o reajuste foi acontecido na tarifa da CEMIG, que impactou positivamente o valor do aluguel do imóvel no período. Olha lá, isso aqui é a Sanremo, essas duas aqui são em Minas Gerais. Então qual que é a distribuidora de Minas Gerais? A CEMIG. Então ela faz esse reajuste com a CEMIG é a distribuidora ali, né? Amontoada 2, no mês de agosto recebemos o primeiro fluxo de caixa decorrente da alocação desse imóvel, considerando baixa representatividade no projeto do portfólio, apenas 3,4% da capacidade instalada do portfólio. Petrolina de 1 a 4, recebemos informações de dificuldades do inquilino em atingir as suas estimativas operacionais. Essa dificuldade, por sua vez, impacta negativamente o fluxo de locação, dado o formato de créditos compensados do contrato de locação. Então, pelo que você está entendendo aqui, que toda hora está repetindo contrato de locação, pelo que você está entendendo aqui, o Snell, ele pega dinheiro da gente, né, faz a subscrição, capta o dinheiro, pega esse dinheiro e constrói usinas fotovoltaicas. Até aqui, tudo bem, né? Teoricamente, isso aqui é o que uma empresa faz, correto? Isso aqui é o que uma empresa faz. Ele é uma empresa? Não, ele é um fundo de investimento imobiliário. Se é um fundo de investimento imobiliário, quer dizer que isso é um imóvel. E o imóvel ele serve para quê? Ou para vender com ganho de capital ou para alugar. Então, ao que você está entendendo aqui agora, o que eu estou entendendo também é que ele constrói essas redes, essas usinas fotovoltaicas e aluga essas usinas fotovoltaicas. Então, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Lá em Itabira, ó, concluímos a assinatura do aditivo de contrato de locação mencionados nos relatórios anteriores, o que nos permitiu receber receitas de locação acumuladas no projeto. A partir de agora, os fluxos de aluguéis são recebidos mensalmente de acordo com a performance da usina fotovoltaica. Então, antes da gente ler a DRE, a gente já sabe que tem receita de locação acumulada do projeto, né? Então, tem uma receita que foi bem maior esse mês, provavelmente, das usinas fotovoltaicas. A gente já vai ver lá na DRE. Ainda no mês de agosto, realizamos contratos de empresa Metrium para realizar as operações de manutenção da usina, visando garantir maior qualidade do serviço, dado o histórico e experiência da nova contratada. Ademais, durante o processo de substituição, ocorreu furto de alguns cabos. Furto de algum cabo, isso é um risco, né? Isso é um risco. Furto de alguns cabos da usina, o que impactou negativamente a geração no mês de agosto em aproximadamente 39%. Isso aqui é um risco, hein? Você constrói lá, supor que você construiu aqui a usina fotovoltaica, chega alguém que rouba os cabos, para de produzir. Aí lascou, né? Aí lascou. Os materiais já foram repostos, o custo financeiro foi pequeno. E o problema não é nem o custo financeiro, né? R$8.000, né? Não é nem um custo financeiro. O problema é parar de produzir a energia. Porque aí, se parou de produzir a energia, vai parar de fazer fluxo de caixa pro fundo, né? Mas enfim, aí não tem como a gente controlar mesmo, né? Atualizações dos projetos da segunda emissão. Olha lá, usina fotovoltaica São Bento. No mês de agosto observamos avanço nas obras, mais 50% em relação ao mês anterior, alcançando marca de 30% do avanço físico. No Melhor Mundo aqui alcançou 83% completo e na Liberdade 79% completo no mês de agosto. Depois que termina, tem que fazer a ligação com a distribuidora e depois da ligação com o distribuidor tem que buscar o inquilino para ver se o inquilino vai querer alugar ali aquela usina fotovoltaica. Léo, não tô entendendo nada desse negócio de aluguel de energia fotovoltaica. Então vamos ali que eu vou te explicar isso aqui. Então, meus queridos, eu vou te explicar agora como que funciona o modelo de negócio da Snell de um jeito que você nunca mais vai esquecer, e agora você vai entender de uma vez por todas como que o cara constrói a usina fotovoltaica e coloca para alugar. E eu tô aqui numa cidadezinha do interior, minha cidade tem 14 mil habitantes, dá uma olhada nessa usina fotovoltaica que tem aqui. Então, no caso da Snell, cara, a primeira coisa que ele vai fazer é comprar o terreno. Por isso que é um fundo imobiliário.
Depois que ele compra o terreno, ele usa o dinheiro da captação para colocar as estacas que estão ali, que vocês conseguem ver, e além das estacas, colocar as placas solar. Depois das placas solares você vai ter o inversor, e o inversor vai ligar nos cabos e vai levar lá no centro de distribuição, que inclusive vou te mostrar nesse vídeo também, fica lá no finalzinho daquela rua. Quando completasse esse vídeo, você vai ver que vai ficar louco pra caramba. E aí, meu parceiro, vamos supor agora que o André, que tá aí gravando esse vídeo, ele fala assim: cara, eu abri uma padaria ali, né? Tô dando um exemplo mais didático aqui. Abri uma padaria ali e eu gasto R$1.500 de energia na padaria. Só que, pô, eu queria dar uma barateada nessa padaria aí. O que que ele faz? É aí que entra o Snell. O Snell já com as suas usinas fotovoltaicas todas prontas, com terreno próprio. Então ele é um fundo imobiliário de equity mesmo. É como se ele tivesse um prédio, só que ao invés de prédio ele tem a usina fotovoltaica. Daí ele disponibiliza essa usina fotovoltaica para o aluguel pro Carlos, tá? Então o Carlos chega ali e fala assim: olha, eu quero alugar ali aquelas primeiras 20 plaquinhas que tem ali. E aí nesse período, nesse intervalo de terreno ali, que vai dar 20 metros quadrados, vai dar 30 metros quadrados, toda a energia que aquelas placas produzirem vai ser do Carlos. Só que perceba, o Snell não tá vendendo energia elétrica, parece que tá, mas não tá. Isso aí é um privilégio que a lei 14.300 deu para os fundos imobiliários. E agora você pode conseguir alugar qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Então ele consegue alugar essa usina fotovoltaica. Ele não está sendo configurado como uma empresa de vendedor de energia elétrica, mas sim um alugador de usina fotovoltaica. E aí tudo que é produzido daquela usina fotovoltaica fica como energia para quem está alugando. Então, por exemplo, se você aluga aqui a energia fotovoltaica, nesse momento que está um solzão aí, que estamos até suando aqui para gravar esse vídeo, nesse momento de solzão aí, vai produzir muita energia. A empresa que está contratando essa energia fotovoltaica vai pagar o aluguel, que é um mínimo, igual funciona nos fundos de shopping, e vai pagar o mínimo mais um percentual da energia gerada, tá? Ou a energia injetada na rede que é cobrada. E qual que é o benefício de você entrar no Snell aí como investimento? Cara, você fazer um investimento desse aqui que você está vendo aí agora, simples, né? Um investimento simples, é uma usina fotovoltaica pequena. Você vai gastar no mínimo aí uns 600 mil, uns 700 mil reais para poder conseguir vender essas energias aí, conseguir distribuir essa energia. Quando você entra no Snell, você paga lá 9,15 na cota e você tem várias usinas fotovoltaicas, né? Como se você estivesse se expondo igual um fundo imobiliário normal, com 15 galpão, 20 galpão, você com 10 reais consegue participação nelas. E do mesmo jeito aqui é a usina fotovoltaica. Você consegue com R$ 9,15 aí do Snell, no momento que eu estou gravando o vídeo, né? Você consegue se expor a essas usinas fotovoltaicas aí e fazer parte desse projeto. Isso aqui é literalmente um modelo de negócio de venda de energia. Ele vende energia? Basicamente, indiretamente sim, só que de uma maneira diferente. Ele aluga a usina fotovoltaica e a energia produzida pela usina fotovoltaica, ele recebe um pedaço ali daquela receita. Igual o fundo de shopping. O fundo de shopping é o melhor exemplo para você entender isso. Então agora nós vamos lá no centro de distribuição, porque depois que a usina fotovoltaica está construída, precisa ligar essa energia fotovoltaica dentro de um dispositivo de geração, de distribuição de energia, né? Então eu mostrei para vocês ali dentro do relatório, por exemplo, a Sanremo, que é lá em Minas Gerais, que seria Rio Grande do Sul, então a distribuidora seria a CPFL. A gente vai ali na RGR, que é um dos braços da CPFL, para você ver como que funciona a unidade de distribuição. E basicamente ela teria que construir, fazer a construção até a usina fotovoltaica. Esse é um dos riscos do Snell 11, que é esse atraso na construção dessas concessões aí. Bora lá! Então agora a gente vai lá no centro de distribuição. O centro de distribuição, lembra, ele só recebe a energia e depois faz essa distribuição na cidade. Então, por exemplo, se a padaria do Carlos aí, que a gente tá fazendo nesse exemplo aqui, a gente entende que ela vai querer essa distribuição de energia, primeiro precisa passar pela usina fotovoltaica que o Snell construiu, depois vai vir pro centro de distribuição, que tá bem ali no cantinho, vocês já vão ver agora, e depois vai pra sua padaria ali, né, pra padaria do Carlos. E aí a energia do Carlos vai ficar bem mais barata, ele vai como se ele estivesse gerando a sua própria energia, apesar dele não ter placa solar, ele alugou as placas solares, né. Deixa eu só estacionar o carro aqui e a gente desce. Então aqui, ó, escuta esse barulhinho, vê se você consegue escutar esse barulhinho. Isso aqui é barulhinho de dinheiro, meu parceiro. Energia elétrica é o que mais dá dinheiro, né, cara? É um setor muito perene. É muito pouco elástico, né? Você pode tentar economizar o tanto que for na energia, você vai deixar uma lâmpada mais apagada, um ar-condicionado mais apagado, mas você não vai mudar 50% o custo da sua energia, né? Por isso que é tão perene assim. Então aqui a gente tem o centro de distribuição. Inclusive, olha que legal, né? A gente tá no centro de distribuição aqui da RGE, ali tem um motorzinho da WEG. É tão legal quando você aprende assim e vê que você tá comprando participação em algo que realmente existe, né? Em algo que realmente funciona, dá trabalho para você e gera lucro.
Então agora nós estamos aqui de frente ao centro de distribuição que eu tenho aqui na cidade, e por coincidência, né, ficou muito próximo a usina fotovoltaica daqui, mas percebe o tanto que o negócio agora começa a ficar mais claro para você. Primeiro, o Snell compra o terreno, faz o investimento. Depois que a usina fotovoltaica está pronta, que inclusive a gente leu no relatório lá que tem algumas que estão 66% pronta, 84% pronta. Depois que está pronta, tem o período de ligação, né, o atraso de ligação, e normalmente você vai fazendo junto com a obra, mas pode ser que aconteça o período de atraso de ligação do centro de distribuição. Então a RGE aqui, por exemplo, ela tem que passar um cabo, tudo, né, por cima dos postes para chegar lá no centro, no inversor, e ligar lá na usina fotovoltaica para que a energia capturada, né, a energia produzida por aquela usina fotovoltaica caia dentro da linha de transmissão, dessa linha de distribuição. E aí depois vai até lá a padaria do Carlos, que ele quer, que ele comprou e tal, e que ele alugou lá a parte da usina fotovoltaica. Lembrando que aquela usina fotovoltaica, por exemplo, ela não precisa ter um inquilino só, né, são vários inquilinos, você vai alugando conforme sua necessidade lá. Então, por exemplo, com o Snell ali com 4, 5 usinas fotovoltaicas, pode ter 20, 30, 40 inquilinos, depende de como que eles vão fazer ali os aluguéis, né? E uma coisa muito importante que você tem que entender são os riscos do Snell, né? Não é algo livre de risco. É lógico que é um investimento muito lindo, é um investimento renovável, né? Um investimento que traz emprego, um investimento que faz uma terra que não produz, que tem muito sol, explodir de dar rentabilidade, de dar dinheiro, só que tem alguns riscos aí também. É o principal risco, um dos principais riscos, na minha opinião, né? Inclusive você pode deixar os riscos que você acredita que existe dentro do Snell aqui nos comentários. Um dos riscos, atraso na construção. Aqui a gente tá vendo um negócio de, sei lá, 2 km de distância, 1 km de distância no máximo aqui. O André consegue chegar lá correndo com a câmera na mão. Se depois nós pode até fazer esse exercício. Então perceba, para poder fazer essa construção aqui não vai demorar tanto, né? Mas imagina um lugar onde é construído, porque os gestores fazem um estudo de viabilidade. Isso aqui não é construído dentro da cidade, né? Esses investimentos mais robustos, eles são feitos fora da cidade, são feitos em lugares mais específicos. Então fica longe, né? Tu pode ter atraso nessa construção. Aí imagina, você faz um investimento de R$500 mil, R$700 mil, R$1 milhão. No caso ali do Snell foi captado mais de R$100 milhões. Imagina você investir R$100 milhões em usina fotovoltaica e esse dinheiro ficar parado, sem render. Porque está produzindo energia, mas não chegou ainda na distribuição. Então esse é um dos riscos, né, que pode atrapalhar a receita. Segundo risco, que inclusive foi muito bom, né, que aconteceu, não foi bom para o Snell, mas foi muito bom que aconteceu nesse relatório, para você ver que existe esse risco de furto, né, cara? Imagina, as usinas, elas ficam aí. Pode vir de noite, pode assaltar, pode roubar fio, pode roubar placa, pode destruir, né? É lógico que eles têm seguro para isso, mas tem alguns pontos que não faz sentido você acionar o seguro. Como, por exemplo, o furto de cabo. Vai deixar de produzir, o cabo custa R$1, você não vai acionar seguro, mas deixou de produzir. E esse deixar de produzir custou, sei lá, R$100 mil, entendeu? Outro risco também é deixar de conseguir inquilinos, né? Isso aí acontece também, vai acontecer tanto no fundo imobiliário de prédio, quanto no fundo imobiliário que agora foi criado, eles foram inovadores nisso, fundo imobiliário de usina elétrica. Então, teoricamente, se você está pagando lá um financiamento para a construção dessas placas, né? Tanto que o rendimento dele vem só de compromissada. Depois eu vou explicar isso para você lá no quadro preto no computador. Mas imagine, você tem lá a construção, tudo pronto, tá tudo conectado, mas não tem inquilino agora. Então tem que ter essa captação também de inquilinos, né? Na DRE desse mês a gente vai ver o resultado, vamos ver como que está desempenhando, mas tem o risco sim. Qual que é a diferença entre você investir numa geradora de energia elétrica, como por exemplo a Auren, a Engie, e um fundo imobiliário que é gerador de energia elétrica e aluga, né? As diferenças são principalmente o jeito de pagamento do rendimento, né? Então você vai ter um rendimento mensal igual um fundo imobiliário. A casca, apesar de se parecer muito FIINFRA, é um fundo imobiliário. E meu parceiro, você tá vendo o que nós estamos fazendo aqui, né, cara? Eu tô te ensinando assim, pegando do jeito que eu gostaria de aprender, assim, e que realmente pouca gente se dispõe a fazer isso. Eu e o Andrezão, nós estamos aqui suando pra caramba. Ainda bem que a Princesa comprou uma melancia pra quando nós chegar lá em casa, melancia geladinha. Mas você precisa deixar o seu like, se inscrever no canal, porque é só aqui que você vai aprender dessa maneira, meu querido. Tamo junto, bora lá pro restante do vídeo. Voltando aqui agora, se você gostou da produção, deixa o like no vídeo aí, pelo amor de Deus, tá? E olha só, voltando pro relatório, perceba, todo esse yield pago desde outubro de 2023, todo o yield pago desde outubro de 2023, até o início dos funcionamentos da usina fotovoltaica, que a primeira a funcionar foi em junho, toda a receita era dessas operações compromissadas e de aplicação no caixa. Perceba que quanto mais tempo passa, mais usinas fotovoltaicas são colocadas para funcionar, então aumenta a receita da alocação de usinas fotovoltaicas e diminui ali as operações compromissadas. O que é essa operação compromissada? É renda fixa, tá? Então é como se ele fosse um fundo de papel antes de colocar as usinas fotovoltaicas para funcionar, né? Então, teoricamente,
teoricamente, o que ele faz é entregar uma dívida pro banco, o banco dá o dinheiro para ele e ele consegue com esse caixa aqui fazer as suas operações. Então tem esses rendimentos aí de operação compromissada. Operação compromissada tem um pouquinho mais de complexidade, depois a gente faz um vídeo só sobre isso. Mas perceba, todo esse rendimento que você viu do Snell, 10 centavos desde outubro lá, ó, esse 1,55%, não é de usina fotovoltaica, né? Então você que tá comprando esperando isso aqui, cara, não vai ser isso, né? Não vai ser isso. Isso aqui ela era realmente de uma operação compromissada de renda fixa, como se você estivesse investindo no fundo de papel, né? O rendimento vinha de renda fixa. E a partir de agora a gente tá vendo aí receitas de locação. Lembra que eu li junto com vocês que a receita de locação deste mês de agosto agora, ela tá um pouco maior porque teve aquele acúmulo de recebimento de uma receita de uma usina fotovoltaica? Então aqui a gente tá com uma receita acumulada, né? Vamos ver quanto que vai vir no mês seguinte, porque aí a gente vai ter realmente ali o que tá alocado, né? Vai sendo sempre entregue novas usinas fotovoltaicas, mas hoje você consegue ver aqui que o resultado realmente cresceu pra caramba. Eles fizeram um resultado distribuível aqui de 2,8 milhões e distribuiu só 1,8, né? Então tá realmente colocando muito ali dentro da reserva de lucro. Isso é bom, né? Porque dá mais estabilidade. No próximo mês, se tiver um rendimento menor, se o rendimento der uma caída, né? Porque isso pode acontecer em algum momento no fundo, ele tem a reserva de lucro para distribuir. Quem dera se continuasse essa receita de locação assim e cada vez mais crescente. A gente consegue ver que o tier desse investimento é em torno de 20, 25, como o próprio gestor falou lá dentro da descrição do próprio fundo, né? Se isso aí realmente é real, meu parceiro, vai ter um rendimento muito bom, né? Você vai ter um rendimento muito bom, com um risco parecido com as empresas de geração de energia elétrica, mas com esse benefício tributário, pagamento todo mês, isento, ter esse benefício da casca de fundos imobiliários, né? Então aqui você consegue ver o lucro acumulado. Agora em agosto a gente tá com 4 centavos de lucro acumulado, tá? Já teve até 39 centavos de lucro acumulado. Aqui ele fala sobre o resultado mensal hoje. O resultado mensal agora deste mês foi 8 centavos de usina fotovoltaica e um pouquinho de aplicação de caixa. Olha aqui, ó, as compromissadas, o quanto tá rendendo. Olha aí em junho quanto que foi, né? Praticamente todo o rendimento do fundo veio das compromissadas. Isso vai secando à medida que a receita de locação das usinas fotovoltaicas forem crescendo. Eles fizeram um resultado aí de 14 centavos e distribuíram 10 centavos. Aqui você consegue ver como que tá a carteira do fundo. Então tem Sanremo 1 e 2, Amontoada 2, Petrolina de 1 a 4, Itabira e a grande parte aqui é a compromissada que é o CRI lá, né? Então tem 54% do portfólio ainda nessa compromissada, um pouquinho de caixa ali que dá 10% e o restante do PL aqui tá nessas usinas fotovoltaicas. Você vê aqui o yield, né? O quanto que tá pagando de yield, realmente é alto pra caramba, né? É um rendimento muito bom e indexador aqui pela inflação. Esse aqui ele fala sobre o CAPEX que pode ser tirado ainda para poder fazer investimentos, né? Então tem aí um potencial de CAPEX, ou seja, ele vai ter novas retiradas do fundo ali para poder fazer investimentos dentro dessas usinas fotovoltaicas para aumentar o rendimento, para construir mais, enfim, para melhorar ali o quanto que tá tendo de produção, 113 milhões. E a TIR real esperada é de 26%. Aqui você consegue ver os inquilinos, então tá lá Matrix, Nova Energia, Lemon, CMU. E esses aqui, como ainda não terminaram, né? Ainda não terminou, tá a construção ali, a Liberdade, Mundo Melhor e a São Bento, que é da segunda emissão ainda tá indefinido, não foi alugado ainda. Aqui ele faz o detalhamento dos ativos, aqui você consegue ver, né? Ó, São Remo 1 e 2, aqui você consegue ver de Amontoada, aqui você consegue ver aqui a de Petrolina de 1 a 4, e você consegue ver a Itabira, ó, essa Itabira aqui é grande pra caramba, né? E aí acaba o relatório. Beleza, vamos lá, vamos então à conclusão aqui do relatório, né? Qual a minha opinião sobre o Snell? Vou falar sobre os prós e os contras, beleza? Vamos primeiro pros contras. Primeiro, é um risco diferente dos fundos imobiliários normais. Não tem como você não levar isso em consideração. Apesar de você estar alugando, do mesmo jeito que você aluga um prédio, e você olhar que energia sempre vai ser demandada, principalmente você paga 80 centavos no quilowatt-hora. Se você tem a possibilidade de pagar 60 centavos no quilowatt-hora, indiretamente, né, através da contratação, alocação de uma usina fotovoltaica, cara, é vantajoso, né? É vantajoso. É diferente de um aluguel de imóvel, por exemplo, né? É diferente um pouquinho do aluguel de imóvel. Mas sim, você corre o risco desse empreendimento. Você corre o risco desse empreendimento. Tem outros riscos também. Danificação, risco de construção. Tem também o risco dos 25 anos, né? Essas placas, elas têm uma durabilidade. Elas não produzem 100% da sua capacidade o tempo todo. Então, normalmente, eles produzem 25 anos aí, durabilidade, depois vai ter uma produção de 80% do que produziria ali, né? Então, pode ser que seja necessário novos CAPEX, novos investimentos para poder trocar essas placas. Vai que aparece uma tecnologia melhor, onde a produção de uma placa vai dobrar, triplicar. Então, vai ter novos investimentos. Então, sim, é um investimento diferente dos fundos imobiliários. Tá na casca de fundo imobiliário? Tá na casca de fundo imobiliário. Mas perceba, até o rendimento é diferente. Então, não é o mesmo tipo de investimento. É um investimento onde eles colocaram uma infraestrutura, né? Um investimento de infraestrutura, igual eu falei no vídeo, tem cara de infraestrutura, DNA de infraestrutura, G de infraestrutura, só que dentro da casca de fundos imobiliários. Para você, cotista, ter mais vantagem.
vantagem, receber dividendos todos os meses, isento de imposto de renda, você tem vários benefícios tributários pela casca do fundo imobiliário. Eles foram os primeiros que fizeram isso, né? Então, realmente, foi uma ótima ideia, democratizou pra caramba o investimento em usinas fotovoltaicas dessa maneira, né? R$9 aí você consegue realmente fazer parte desse empreendimento, só que você não tá correndo risco de fundo imobiliário normal, né? Não é o risco de imóveis, perceba isso, não é o risco de imóveis. Apesar de você estar falando de um fundo imobiliário, não é um risco de imóvel, é um risco de um empreendimento. Você está se tornando sócio de uma usina fotovoltaica, perceba isso. Esse é o principal diferencial do SNEL. Então, além dos riscos que eu comentei com vocês lá na parte, quando eu tava de frente ao centro de distribuição aqui da RGE, a gente tem também coisa boa, né? Primeira coisa boa, pô, o rendimento é muito maior. Então, você consegue entrar dentro de um investimento que vai ter uma TIR aí de esperada de 26% na média, né? Olha isso aqui, cara. 26% de TIR não é qualquer tipo de investimento que você vai encontrar na bolsa, não, com esse TIR aqui. Principalmente na casca de fundo imobiliário, né? Então, você consegue um fluxo de caixa muito alto com um rendimento desse aqui. Segundo ponto positivo, cara, querendo ou não, energia é setor perene, né? Eu já falo isso pra vocês aqui o tempo todo. Então, a chance de ficar desalugado é muito menor do que uma chance de ficar desalugado, por exemplo, uma laje comercial. É lógico que a gente ainda não viu essa gestão trabalhando muito. O fundo novo entregou a primeira usina fotovoltaica agora em junho. Então, o fundo novo. Você tá, praticamente eles fizeram o IPO agora em junho. Porque agora que a gente tá conhecendo realmente como que funciona o modelo de negócio aqui dessas usinas fotovoltaicas. Agora que a gente vai ver se vai alugar mesmo, agora que a gente vai ver se o inquilino vai ficar saindo, voltando, como que vai ser de vacância, agora que a gente vai ver os problemas, né? Então agora que a gente tá conhecendo realmente o modelo de negócio. Antes de junho, de outubro, desde da primeira emissão até junho, pô, o que tava tendo de rendimento ali era compromissadas, era renda fixa, né? Então era um fundo de papel, teoricamente. E realmente, um PVP de 1 ponto, aqui agora vamos falar do PVP, né? O PVP de 1,28, isso aqui afasta muito investidores, afasta. E eu concordo com você que tem pouco conhecimento, realmente vai te afastar. Por quê? Antes de junho, ele era um fundo de papel. E você vai pagar o PVP maior do que 1 para fundo de papel? Não vai, né? Não vai. Porque dívida não valoriza, valor patrimonial não valoriza. Só que perceba, o ponto principal do SNEL e o que o pessoal tá olhando pro SNEL é realmente esse modelo de investimento totalmente diferente, com o yield aí que tá de 12%, mas que tem a possibilidade de subir para 15%, né? Tá pagando 1,5 aí. A gente não sabe ainda como vai ser o fluxo de caixa total aí de todas essas usinas fotovoltaicas funcionando, mas perceba, quando você compra SNEL aqui a 7,12, você tá pagando o quê? Você tá pagando o custo de construção. Então, qual foi o custo das placas? Qual foi o custo das estacas? Qual foi o custo do terreno? Qual foi o custo? É isso que você tá pagando quando você compra, você paga ali 7,12. Será que você concorda comigo que você comprar as placas, comprar as estacas, comprar o terreno, é totalmente diferente você ter a usina fotovoltaica? Eles ainda não passaram por nenhum laudo de avaliação. Todos aqueles laudos que aparecem dentro dos fundos imobiliários anualmente, obrigatoriamente, né? Eles não passaram por esse laudo de avaliação ainda. Provavelmente eles vão passar por esse laudo de avaliação quando terminar essas últimas usinas fotovoltaicas. E aí, meu parceiro, provavelmente o valor patrimonial da cota vai subir. Talvez suba até acima de 9, 15, né? Talvez suba até acima de 9. Quanto que vale a usina fotovoltaica? É diferente de quanto que ele gastou para construir a usina fotovoltaica. Isso aqui é custo. O valor patrimonial hoje está taxado ao custo de produção. É só isso. Não tem como, inclusive, o próprio SNEL falar o quanto que ele vale. Isso precisa ser feito através de um laudo de avaliação. Então ele pode falar o quanto que ele tem de valor patrimonial, o que ele gastou para produzir. Então ele pegou a captação, pô, eu gastei isso aqui. Tem tantas cotas, então esse valor que eu gastei dividido pelo tantas cotas é o valor patrimonial do fundo. Por enquanto é assim. Quando passar para a nova avaliação, os caras vão lá, uma empresa terceirizada, imparcial, vai falar, pô, essa usina fotovoltaica, com esse fluxo de caixa que ela gera, né, com esses inquilinos, papapá, do jeito que ela tá aqui, ela vale tanto. E aí você vai pegar esses valores aí de cada usina fotovoltaica, vai dividir pelo número de cotas e vai ver agora o valor patrimonial por cota realmente devidamente avaliado, né? E na minha opinião, um investimento aí que rende uma TIR esperada de 20, 25%, vamos jogar baixo, né? Que é de 20 a 26%, tá aqui no relatório. Vamos jogar 20%. Em 5 anos você vai ter esse retorno. Nos fundos imobiliários a gente investe e tem um cap rate ali de 8, 9%. Pô, 9% você vai demorar pra caramba pra receber isso, né? Então, teoricamente, o PVP disso aqui deveria ser o dobro. O dobro. Então, teoricamente, pode ser que esse valor patrimonial vale pra R$15, R$14, R$13. Não sei, né? Mas realmente parece uma oportunidade, porque agora você tá comprando pelo custo, você não tá comprando pelo quanto que realmente foi avaliado. Pode ser que também, quando foi avaliado, ele fala assim, não vale 9, 15, vale R$8. E aí você vai perder dinheiro caso você esteja comprando agora. Então perceba que é realmente, neste momento, como você tá comprando, você tá projetando. Não tem um bola de cristal, não sei dizer o que vai acontecer, mas sim é um ótimo investimento, na minha opinião. Talvez esse fundo entre aqui na minha carteira, né? Inclusive tá crescendo muito aí o número de cotistas. Vamos ver. Eu quero esperar o próximo relatório gerencial pra gente ver aí quanto que tá a receita, a gente projetar um pouquinho dessa receita. É lógico que o relatório ele acontece sempre do mês anterior. Então, por exemplo, aquelas usinas fotovoltaicas que a gente viu lá que tem 60% construídas, isso foi a situação não
setembro, né? Foi a situação lá em agosto. Então a gente já tem avanço nessas obras aí hoje, tá muito mais avançado do que o que a gente leu no relatório. E a gente precisa esperar o novo relatório aí, porque grande parte da receita das usinas fotovoltaicas nesse momento foi realmente por conta daquele acúmulo, né? Então teve um inchaço, teoricamente, da receita. E se continuar com essa receita aí, e isso for previsível realmente, cara, baita investimento, né? Não é recomendação de compra nem de venda. No PVP aqui você vai ter que lidar com isso, porque o PVP no Isnel, ele não tá sendo muito bem usado, não teve laudo de avaliação ainda, então você não sabe quanto que é o valor real de verdade, você não sabe quanto que é o valor patrimonial real de verdade. Então como que você vai fazer o PVP? Não tem como, né? Então realmente o preço hoje, que é o valor da cota 9,15, ele tá sendo arbitrarizado pelo mercado. É o quanto que o mercado acha que vale, né? E se você acha que depois da avaliação vai valer mais do que 9,15, teoricamente você ganhará dinheiro, né? Se a gente pegar aqui, ó, presta atenção nisso aqui, valor da cota 9,15 vezes o número total de cotas aqui que tá 18,9 milhões, né? 18 milhões e 900. Então, teoricamente, o valor de mercado dele tá 172 milhões. E o valor patrimonial dele tá de 134 milhões. Então, teoricamente, tem ali 400 milhões de diferença. Se você acha que vai ter valorização dentro das usinas fotovoltaicas construídas de 40 milhões, se você acha que vai ter essa valorização, ó, antes valia 130, agora tá valendo 170. Cara, aí faz sentido você comprar agora, que aí o PVP vai ficar realmente o PVP de 1. Se o fundo continuar pagando muito mais do que todos os outros fundos, né? Pô, você tá comprando HGLG lá, tá pagando 7, 8%. Lógico que tem uma segurança muito maior, é muito mais pulverizado. No caso aqui do Snell ainda não tem, pô, não é grande igual a End, não é grande igual a Auren. Então você não consegue realmente uma diversificação muito grande de inquilinos ainda, que é pequenininho, tem 4, 5, 6, 7 usina fotovoltaica, né? Mas você vai ter um rendimento muito maior. Lembra do triângulo dos investimentos? É sempre o risco, ele é proporcional à rentabilidade, beleza? Se você quiser saber se eu comprei Snell, eu sempre vou mostrar todos os fundos que eu comprei, todas as ações que eu comprei, todos os ETFs que eu comprei. Tem um quadro aqui no canal chamado Café 1 Milhão. Então se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui pra você se inscrever, dá o like nesse vídeo se você acha que merece, né? Esse vídeo, pô, fiz o máximo aqui pra te explicar como que funciona o Snell. Provavelmente esse aqui vai ser o vídeo mais completo do Snell aí que você vai ver na internet. Nunca ninguém fez desse jeito, né? Então se você acha que merece o like, sua inscrição, pra você conferir quais serão as compras da minha carteira, o que eu vou adicionar na minha carteira neste mês, ou com a taxa Selic subindo, né? Toda essa insegurança fiscal, Vale valorizou pra caramba, né? Pô, a gente avisei várias vezes, né? R$56, pô. Então, você vai ganhar muito seguindo esse canal. Você vai ganhar muito. E você vai me ajudar também a bater minha meta aí, que é bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Parece impossível, mas com você eu consigo, beleza? Fique com Deus, Papai do Céu te abençoe e até o próximo vídeo, que será excepcional.